Tá? Bom dia a todos. Vou dar uma introdução aqui à palestra do pessoal do GER. Teseu é o nome do mítico herói e, com a ajuda da princesa Ariadne, foi capaz de adentrar e deixar incólume o terrível labirinto do Minotauro. Seu nome foi utilizado por Xenon para batizar seu célebre rato mecânico, que, por meio de um processo de tentativa e erro comandado por um circuito construtivo com relés, era capaz de navegar autonomamente por um labirinto e resolvê-lo, mostrando de maneira cabal a validade do conceito de aprendizado de máquina. Tratemos esse conjunto de temas agora com a ajuda de 4 membros do grupo de estudos de robótica. Fique à vontade. Bom dia a todos. Como já foi apresentado, nós somos do GER e hoje a gente vai falar um pouco sobre a influência do aprendizado de máquina para a robótica. Para começar essa apresentação, a gente vai explicar o que é a robótica e de onde que veio esse termo de robótica. Aqui tem um sumário da nossa apresentação. A gente vai introduzir robótica, depois falar um pouco sobre IA, depois a gente vai falar um pouco sobre também a aprendizagem de máquina, por último a navegação autônoma e depois apresentar um pouco, bem resumidamente, do nosso grupo mesmo. E também, ao final da palestra, a gente vai reproduzir o experimento do Xenon. Bem, robótica. Vamos começar com a história do termo da robótica. O termo surgiu pela primeira vez, o termo robô, inclusive, não foi nem robótica, numa peça de teatro que foi apresentada em Praga em 1921, na época da Primeira Guerra Mundial, ainda, pelo tcheco Karel Čapek, não sei se pronuncia assim, mas ele tinha essa peça de teatro que chama Olson Universum Robots, que é baseada num livro que foi traduzido para o Brasil como Uma Fábrica de Robôs. E nesse livro, a história basicamente é de um pessoal que coloca inteligência artificial nas máquinas de trabalho. Mas ainda no livro não tinha o termo robô, só que na peça de teatro ele começou a usar o termo robô, foi a primeira vez que apareceu. Inclusive aqui tem o banner da peça, quando foi apresentado. Mas o termo mesmo, robô, se popularizou em 1950 com o escritor Isaac Asimov, quando ele escreveu o livro Eu, Robô, onde ele apresenta as 3 leis da robótica, que muitos devem conhecer. A primeira lei da robótica é o robô não pode ferir nenhum ser humano e nem por omissão permitir que um ser humano seja ferido. A segunda lei o robô tem que obedecer às ordens de um ser humano sem contrariar a primeira lei. E a terceira lei, um robô tem que manter sua integridade física, mas sem violar as outras 2 leis. Um livro que ficou muito famoso, mas ao contrário do filme, ele não é uma história contínua, são vários contos que contam episódios onde robôs distorceram essas 3 leis para fazer determinadas tarefas, às vezes ajudar ou prejudicar o ser humano. Mas a produção mesmo de robôs se disparou no século XX por causa da necessidade mesmo das guerras de produzir muito armamento, então precisava ter uma produção muito em massa, então construíram muitos robôs industriais, que começou principalmente com o George Devil, que ele fez a primeira patente de robô. Bem, o que é robótica em si, então? O termo robótica ele surgiu depois com o tempo, foi uma coisa, alguém criou o termo robótica, mas robótica basicamente é a junção de computação mecânica com controle, tudo isso junto, que consegue permitir você realizar tarefas para ter um objetivo específico. Esse aqui é uma das definições que você encontra na literatura. Existem várias definições que você pode encontrar, mas no geral é isso. O que é um robô? Robô é o objeto de estudo da robótica. Ele que foi o termo que surgiu primeiro. E eles são vários circuitos, microcontroladores, fios, daí tem programação, a parte mecânica, são vários módulos que juntos formam um robô. E basicamente, quando surgiu o robô, ele tinha que cumprir determinadas tarefas específicas, não tinha ainda conceitos de inteligência para o robô. Agora, falar um pouco das áreas da robótica, são áreas mais globais, não são áreas não são coisas muito específicas. Primeiro, a parte de robótica industrial. Robótica industrial foi, como eu comentei antes, onde começou realmente a parte da robótica, que é a produção de coisas. Aqui a gente consegue ver uma linha de produção
E, basicamente, o robô ele não tem inteligência, ele é programado para fazer determinada tarefa. Se alguma coisa sai do que ele espera, ele não tem uma inteligência para tratar aquilo, ele simplesmente ou ignora aquilo que deu errado, ou ele repassa para, de repente, um ser humano ver o que aconteceu. Ele não pensa nisso, ele faz determinada tarefa. Tarefa de usinagem, pintura, e coisas relacionadas à soldagem também. Basicamente, esse é a parte do industrial. Esse aí a maioria de vocês deve conhecer, parte, se vocês verem montadores de carros, assim, são tudo os essas linhas de montagem. Agora a robótica, a de controlar. Esse é o meio termo entre que vem, tá? A robótica industrial, que não tem inteligência nenhuma, com a robótica autônoma, que é totalmente inteligente, independente do ser humano. Então ele vai desde aquele que começa a começa a ter algum tipo de controle, uma intervenção do ser humano, até a parte que perde totalmente a intervenção do ser humano. Então, por exemplo, os drones. Os drones, originalmente, você controla eles por um controle remoto, ou seja, eles são radiocontrolados, eles não conseguem, vamos dizer, voar sozinho, decidir o trajeto deles sozinho. Daí o ser humano controla. Mas já tem muitos trabalhos que o pessoal está automatizando os robôs, os drones. Então a ideia é que eles façam determinadas tarefas sozinho, colocando GPS. Por exemplo, esse aqui é um projeto que a ideia dele é realmente você fazer pequenas entregas de pequenas coisas, você coloca alguma coisa nele, eles estão desenvolvendo ainda. Eles estão na fase de colocar um GPS nele justamente para ele fazer o caminho que ele precisa. Ele tem uma câmera para ver se tem objeto, fazer um processamento de imagem para ver se tem alguma coisa no caminho e conseguir desviar e fazer uma entrega de coisas pequenas. De repente, para frente, a ideia é expandir nisso. E basicamente ele tem partes autônomas, por exemplo, eles conseguem se estabilizar. Se alguém der um empurrão nele, ele consegue sozinho se regular. Se ele se perder, ele consegue voltar ao ponto de início. Essas são partes mais autônomas. E vai crescendo até uma parte que o robô se torna quase totalmente autônomo. Daí depois aqui, vamos falar da robótica autônoma. Aqui é quando realmente você programa, você faz toda a parte de inteligência do robô e a partir daí ele vai sozinho, trabalha sozinho. Aqui tem um exemplo para exemplificar, não sei se vocês já viram esse vídeo. É um robô que foi feito para jogar tênis de mesa com jogadores profissionais e ele tem um desempenho muito bom, apesar o vídeo realmente é para divulgação, mas tem vídeos que mostram realmente ele disputando contra atletas e ele tem um desempenho acima da média de muitos atletas. E ele é totalmente autônomo, ele tem sensores, tem câmeras para realmente ver o jogador. A parte mecânica dele faz que ele consiga ter os movimentos muito rápido para mudar de direção. E essa é a ideia da robótica autônoma. A maioria de vocês, provavelmente, robótica autônoma vai lembrar de filmes mesmo, que tem, por exemplo, Skynet, tem a parte do Eu, Robô mesmo, para quem assistiu, que é um robô realmente tomando decisões sozinho, aprendendo com os erros dele e tendo novas experiências para tentar se adaptar às situações que ele vai encontrando. E, inclusive, se mostrar o final do vídeo, no final, nesse caso, ele vence a máquina, mas de 11-9 no placar. Mas depois aqui mostra uma tarefa conjunta assim, de vários robôs contra o jogador, vários jogos simultâneos. Bem, basicamente é isso.